a nossa próxima experiência. Obrigada, Rodrigo. Microfone, professor Rodrigo. Parabéns aí ao Campus Camaquã pelas experiências, né? São muito valiosas e bem aplicadas dentro do campus. Então, queria convidar agora a Patrícia Eltz, né? Nossa docente, supervisora pedagógica lá do campus Sapucaia do Sul. Seja bem-vindo, Patrícia, ao segundo encontro aí do Acesso, Permanência e Êxito. A Patrícia, então, vai trabalhar conosco agora, nesse momento, os projetos, né, os eventos online na atualidade, na temática da formação continuada de docentes, trabalhando reflexões que favorecem a permanência e o êxito dos estudantes. É isso, Patrícia? É isso mesmo, Rodrigo. Uma boa noite a todos. Quero aqui, já de antemão, fazer os agradecimentos e agradecer principalmente pela oportunidade de poder compartilhar as nossas vivências em tempos tão diferentes e de muitas aprendizagens, não é verdade? E vou colocar aqui, então, a minha apresentação para vocês. São 2 projetos que eu vou apresentar. Eu prometo respeitar o tempo e também falar devagar para auxiliar os intérpretes aqui. Bom, então, o primeiro projeto é o projeto de eventos online, então, na atualidade, em que eu também sou coordenadora, então, atualmente, estou na coordenação do curso técnico em eventos, e a gente se organizou e pensou o que fazer, né, nesse período de suspensão das nossas atividades presenciais. Então, esse é um projeto organizado antes da nossa, então, retomada de calendário, antes das atividades pedagógicas não presenciais. Nós iniciamos, então, o projeto tendo em vista essa questão do isolamento social, né? Procurando, então, manter o vínculo com os estudantes, com o curso, manter o vínculo com o campus. A ideia era oportunizar, então, aos estudantes do curso técnico em eventos uma aproximação com as tecnologias digitais, além de um debate sobre os eventos online no contexto atual. É importante dizer também que esse foi um projeto de 40 horas, ele iniciou em junho e concluímos em setembro. Ele foi totalmente à distância, através de webconferências, com palestras, com mesas temáticas, e nós utilizamos principalmente a plataforma do Google Meet. O alvo, então, era os estudantes do curso de eventos, mas ao longo do processo, outras parcerias foram aqui se instituindo nesse projeto, né? Então, nós contamos com 9 webconferências, né? Para cada webconferência, nós organizamos o folder, nós trabalhamos com a divulgação em redes sociais, nós também trabalhamos com um processo de inscrição para distribuição e divulgação do link. E nós iniciamos, então, com uma primeira web sobre um edital que estava, então, ocorrendo no momento, né, sobre a questão cultural, né? Então, o Estado estava com esse edital aberto, e a gente, então, convidou uma professora que já atuou no campus em anos anteriores, né, e ela prontamente nos atendeu e trabalhou, então, nessa primeira web com os estudantes, a professora Virgínia. Na segunda web, também contamos com uma professora convidada, a professora Sara, que veio, então, conversar conosco sobre os eventos pós-pandemia, né? Então, ela trouxe toda essa experiência de como que os eventos já estavam se adaptando na época nesse período, né, de pandêmico que estamos vivendo, né? A terceira
terceira web foi com a professora convidada Kênia Zanella, do IFE de catarinense, né, o IFE de Sombrio. Então, por isso que eu disse, né, no início, a ideia era estudantes do curso de eventos, mas a coisa se expandiu. E nós, nesse dia da web, com o pessoal de Sombrio, nós também pudemos contar com os estudantes de lá, que também participaram, né. Na quarta web, nós tivemos, então, a professora diretora, atriz Ângela Gonzaga, né, onde ela veio conversar sobre a questão da arte do evento, do binômio que é inseparável. Na sequência, nós contamos com uma web sobre o futuro dos eventos culturais, que foi uma web com um ex-estudante, né, o estudante egresso do curso de Gestão Cultural do nosso campus, e o Denner fez uma fala conosco nesse projeto também. Tivemos uma mesa redonda, que nós podemos contar com o professor Fábio Lemes, que também na sequência vai se apresentar aí, né? E o professor de História do nosso campus, professor Rafael, sobre o tema da economia e da cultura em eventos. Também tivemos um evento específico sobre a Moenda da Canção, que foi um evento todo adaptativo que aconteceu, e quem ministrou para a gente foi a Rafaela Reis. A Rafaela Reis era organizadora do evento, também parceira nossa e conhecida do campus, né? A oitava e penúltima web, nós contamos então com a saúde mental, um tema que foi muito interessante, e essa web nós tivemos uma parceria com o curso técnico em mecânica. Então, nós, junto com o curso técnico em mecânica, montamos e organizamos essa web, foi muito bacana. Quem ministrou foi a psicóloga Mariana Cunha Schneider. E a finaleira, então, a última web, foi com a professora Daniele Gervasoni, trabalhando sobre a questão dos eventos sustentáveis. A professora Daniele também parceira do projeto e ministrante, então, desta última web que a gente ofereceu. Nós realizamos uma avaliação, então essa avaliação desse projeto foi através de questionários. Sempre ao final de cada webconferência a gente disparava, né, esse link aos e-mails dos inscritos. E durante as webs, né, nós tínhamos também os registros que eram feitos no chat. Aqui eu trago um dado que para nós chamou bastante atenção, né, que foi na webconferência do egresso Denner, né, foi a web, assim, que teve uma avaliação super positiva, né, então a metade avaliou como que a web superou as expectativas e a outra metade como que atendeu, né, as expectativas. E eu trago também alguns depoimentos que foram muito significativos, como o do primeiro estudante, né, que colocou que show te ouvir. Essa fala é importante porque é aluno para aluno, né? Hoje o Denner atuando, então, em outra instituição, na área de eventos, né? Então, foi um momento muito esclarecedor. E um outro depoimento também que foi marcante, eu queria compartilhar aqui com vocês, foi que o estudante colocou que o IFE faz a gente enxergar fora da caixa e ver muito além daquilo que estamos acostumados. É isso que faz essa escola ser incrível. Assim como tu relatou, Denner, que mudou a tua vida, muda a vida de todos que passam por lá. Então, foi uma web, assim, muito emocionante, professores também emocionados, e fazendo, então, os seus relatos, os seus depoimentos naquele dia, foi um dia bem gratificante. E a outra web que chamou muito a atenção, inclusive foi uma web que nós tivemos bastante pessoas presentes, né, foi a web número 8, então, com a psicóloga Mariana Cunha Schneider, em que ela traz o tema da saúde mental em tempos de isolamento social e afastamento da escola, né. Então, foi um tema, como eu disse, em parceria com o curso técnico em mecânica. Então, a gente teve aí vários relatos, né, também significativos. Muito bom te ouvir, Mariana, num momento tão difícil, a gente sai desse momento com esperança, a gente sai fortalecido. Parabéns pela iniciativa, muito obrigada por sempre estarem preocupados conosco. Foi muito boa a web, pois agora a pandemia é importante ter que falar, né, e ter alguém que seja especializado falando sobre isso. E que adorou a webconferência, aprendeu bastante, conseguiu compreender mais também sobre mim mesma, né? Então, as pessoas
os estudantes aqui se colocaram também numa postura muito reflexiva frente a esta web. Como resultados, então, nós tivemos 74 estudantes, e aqui nós tivemos, então, estudantes de diferentes cursos, né? Então, o projeto se ampliou, né? Nós tivemos presentes alunos do curso de informática, nós contamos com a presença de alunos do curso de plástico, né? Além dos alunos do curso de mecânica. E ainda, a participação dos estudantes, ela foi distribuída, né? Nós não contamos com 74 estudantes em cada web, né? Mas no somatório geral, nos diferentes dias de realização, foi o número de estudantes que nós conseguimos atingir. E nós também tivemos 19 professores que ou foram ouvintes ou foram também organizadores, né? Então, no geral, foi um projeto que atingiu seus objetivos, que oportunizou aos estudantes um debate sobre os temas atuais, né, relacionados ao curso de eventos, proporcionou também uma aproximação com as plataformas digitais, que era dos objetivos iniciais, e também manteve o vínculo com os estudantes em tempos de suspensão. Aqui eu trago as nossas principais referências do projeto, né? Então, a Gia Caglia, o Zanella, que são referências também no nosso curso de eventos. E aí eu trago o segundo projeto, que foi um projeto de mini-cursos à distância para os docentes. Então, o foco desse projeto era a formação continuada de docentes, e para esse momento, então, a gente traz as reflexões que favorecem, então, a permanência e o êxito dos estudantes. Esse é um projeto que eu fiz, que eu trago aqui, em parceria com a professora Patrícia Pinto Wolfenbittel. Nós somos pedagogas, atuamos também na coordenação pedagógica do campus, e a gente organizou, então, esse espaço, então, de formação continuada para os docentes. O contexto, então, também de isolamento físico, a ideia sempre é da formação continuada. Os temas que a gente trabalhou nos minicursos também foram as questões das atividades pedagógicas não presenciais, né? E nós oferecemos, então, 2 minicursos, ambos na plataforma Moodle, né? E sendo um oferecido no primeiro semestre de 2020 e o outro oferecido, então, no segundo semestre. Ambos também antes da retomada do calendário e antes da realização das APNPs. Bom, os objetivos, então, desse estudo aqui, então, para esse momento, é descrever, então, para vocês o desenvolvimento desses dois minicursos e também identificar evidências dessa experiência que pudesse contribuir, então, para reflexões e possíveis ações para a permanência e êxito dos estudantes. O primeiro minicurso foi sobre docência na educação profissional, temas atuais em discussão. Foi um minicurso oferecido no período de maio a junho. A ideia era oportunizar o debate sobre os temas atuais relacionados à prática educativa. A gente contou com 19 participantes, e em que o primeiro tópico desenvolvido, então, foi sobre o tema das juventudes, e o segundo tópico foi sobre o tema da docência nesse cenário atual. O segundo minicurso foi sobre a docência em tempos de isolamento social. Foi um minicurso oferecido em 10 de setembro a 15 de outubro. Nós só aqui contamos com 20 participantes. A ideia também era oportunizar o debate sobre a docência em tempos de isolamento e também refletirmos sobre a questão da saúde do professor, da preservação de hábitos saudáveis nesses momentos, né? Bem como compreender as APNPs como uma possibilidade para o ensino remoto. O primeiro tópico, então, foi a saúde do professor. Nós aqui contamos também com professores convidados, né, para ministrar webconferências. E o segundo tópico, então, foi especificamente sobre a APNP. Nós tivemos, então, como resultado, as reflexões, né, que ocorreram durante ambos os minicursos, elas expressam a necessidade de um constante debate, né, a necessidade de uma constante formação, de momentos como esse, de troca, né,
e também mostraram a relativização do entendimento de que o sucesso escolar depende somente do próprio estudante. Então, se procurou trazer muito essa reflexão, né, de que não é só do estudante, né, que a gente precisa relativizar isso, né, e que a ação docente também tem uma função fundamental aqui, né. Como conclusões, a gente trouxe, então, que os minicursos, eles oportunizaram os debates, e nós acreditamos que essas experiências, então, debatidas no coletivo, elas favorecem, né, a realização de futuras e diferentes ações educativas, voltadas, então, para o aprender dos estudantes, e contribuindo, assim, para a permanência e êxito dos mesmos. Eu trago e concluo aqui a minha apresentação com as referências, obviamente que Paulo Freire não poderia ficar fora, né? E o Antônio Nova também, uma grande referência nossa em termos de formação continuada. Eu aqui concluo a minha apresentação e mais uma vez agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês 2 projetos que para nós foram de grande valia e de grande significado, né, nesses períodos aí, nesse momento de pandemia, de Covid, no momento de perdas, né, e que hoje a gente pode dizer que a gente aprendeu, que a gente ainda está aprendendo, mas que projetos assim podem fazer a grande diferença. Muito obrigada. Parabéns, Patrícia. Muito interessante os trabalhos aqui que tu nos trouxe, né? Bem exitoso, assim, muito bem aplicado também, né? E mudando aí a realidade de vocês. Muito interessante mesmo. Que bom que multipliquem isso e façam cada vez mais trabalhos interessantes aí para nossa comunidade. E parabenizar a ti e todo o Campus Sapucaia pelo desenvolvimento das atividades pedagógicas não presenciais. A gente também vem acompanhando o desenvolvimento. E a Proem fica extremamente agradecida, então, pela tua apresentação e pelo desempenho do campus no desenvolvimento das APNPs. Muito obrigado.